O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em meio à caminhada quaresmal que toda a igreja está trilhando, neste ritmo tão bonito de preparação para celebrarmos a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, eis que no dia de hoje a igreja celebra a solenidade de São José, esposo de Maria, pai adotivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o patrono universal da igreja. Nós sabemos que as profecias messiânicas, elas se cumpriram na pessoa de Jesus. O projeto salvífico de Deus em relação a toda a humanidade, esse projeto se realizou por meio de Jesus. No entanto, no dia de hoje, a nossa mãe, a igreja, ela dá destaque a José como alguém que colaborou com a realização do projeto salvífico de Deus. Depois da bem-aventurada Virgem Maria, que teve a grande graça de ser a mãe do Redentor, a mãe do Salvador, José nos dá um lindo testemunho de fé que deu a ele as condições favoráveis para colaborar com o projeto salvífico de Deus. Como nós terminamos de ouvir no Evangelho há pouco proclamado, José era justo. E justo por quê? Justo porque era um homem de fé. Justo porque acreditava em Deus. Eu gosto muito de pensar também em José como homem justo, porque pela fé o coração dele se ajustava ao coração de Deus. O coração dele estava sintonizado com o coração de Deus. A fé tornou José capaz de também compreender a revelação do projeto salvífico de Deus, esta revelação que lhe foi dada em sonho, em sonho. Não é fácil, nós o sabemos disso, não é fácil compreender
a vontade de Deus, uma inspiração de Deus através de um sonho. E ele teve essa graça, porque era um homem justo, porque era um homem de fé, foi capaz de compreender a revelação de Deus em seu sonho. Todos nós sabemos que a fé é necessária para a nossa salvação, como também a fé nos torna herdeiros das promessas de Deus, como nós ouvimos na segunda leitura desta solene liturgia, nesse trecho da carta aos Romanos. O apóstolo São Paulo que destaca a fé de Abraão, o testemunho deste patriarca, justamente porque creu em Deus, acreditou em Deus e fez da sua vida uma bênção de Deus para toda a humanidade. Sim, também José, porque era um homem de fé, se tornou herdeiro da promessa. Assim se dá na vida de todos nós, porque cremos em Jesus Cristo como único Senhor, como único Salvador, nós também nos tornamos herdeiros das promessas de Deus. Mas a fé nos dá ainda uma outra graça, aquela graça missionária que deve motivar todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A missionariedade de colaborar com a obra redentora de Deus no mundo, a missionariedade de colaborar com a obra de Deus, a obra redentora de Deus em nossas famílias, em nossas comunidades, no nosso ambiente de trabalho. Sim, irmãos e irmãs, pela fé, nós nos tornamos colaboradores da obra redentora de Deus, como Maria o foi, como São José o foi. O Santo Padre, o Papa Francisco, por ocasião do aniversário de 150 anos da declaração de São José como patrono universal da Igreja, ele publicou a carta apostólica Patris Corde, com o coração de pai. E ali o Santo Padre, o Papa Francisco, ele destaca alguns belos adjetivos de virtude do patrono universal da Igreja de São José. E me permitam rapidamente destacar um desses adjetivos virtuosos de José, quando o Papa Francisco chama José de pai no acolhimento. A paternidade de José fecunda, espiritual, bela. Ele que soube acolher os maiores tesouros de Deus, Maria e, sobretudo, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Diz o Papa Francisco sobre José como pai no acolhimento: José não é um homem resignado passivamente, mas um homem que testemunha a fortaleza e a esperança, porque ele recebeu de Deus a capacidade de acolher a sua santa vontade, a vontade de Deus, mesmo nas contradições da vida, mesmo nos imprevistos e desilusões. Ele soube acolher a vontade de Deus. Papa Francisco faz exatamente referência ao Evangelho proclamado nesta Santa Liturgia. Soube acolher. Dessa mesma forma, irmãos e irmãs, pela fé, devemos aprender com José a acolher a vontade de Deus que se manifesta na nossa vida concreta, no nosso dia a dia, mesmo quando se manifestam contradições, desilusões, infortúnios, dificuldades.
No domingo passado, que abriu esta quinta semana de Quaresma, o quinto domingo de Quaresma, nós tivemos como segunda leitura um trecho da carta aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus fala da obediência do Filho de Deus, fala de Jesus, mesmo sendo filho. Ele, Jesus, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu. E, portanto, ele se tornou causa de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Para aqueles que lhe obedecem. E certamente Jesus, na escola de Nazaré, ali na casa da família de Nazaré, aprendeu com seus pais, aprendeu com Maria, aprendeu com José, o que significa a obediência, mesmo por aquilo que ele sofreu. Aprender a obediência é uma grande graça que a fé nos dá, de não sermos pessoas revoltadas, pessoas de murmuração, de reclamação, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida, diante dos problemas, e nem mesmo pessoas resignadas passivamente, mas pessoas que dão testemunho da fortaleza de Deus, pessoas que dão testemunho da sua adesão ao reino de Deus, pessoas que sabem tirar proveito das dificuldades, obedecendo à vontade de Deus, que também se manifesta em situações difíceis da vida. Uma linda lição que São José nos dá. Irmãos e irmãs, celebremos esta solene liturgia de São José, contando com a sua intercessão para nós, para nossas famílias, para toda a igreja, para que nessa caminhada quaresmal possamos ser renovados no dom da fé, amadurecer na fé, progredir nesta fé que salva, que redime, que nos torna herdeiros das promessas de Deus, esta fé que nos torna ativos, colaboradores do projeto salvífico de Deus, assim como foram Maria e José.